Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Luciane, eu estou fazendo um estudo mais aprofundado da doutrina espírita, que a gente possa aprender e caminhar juntos, essa doutrina tão linda que tem feito tão bem para a minha vida. Aí eu pego aqui, leio os trechos dos livros, comento, e eu também gostaria de ver os comentários de vocês, o que vocês entenderam, para que a gente possa crescer juntos, aprender uns com os outros, e assim, e construir, na verdade, dentro da gente. E hoje eu vou estar lendo o livro Iluminação Interior, do Divaldo Franco. Vou ler a introdução, escrita pela Joana. Iluminação Interior. Inegavelmente, o século XX ofereceu incomparável legado da ciência e tecnologia à posteridade, decifrando inúmeros enigmas que pairavam ameaçadores sobre a criatura humana individualmente e a sociedade em geral. O século XX transformou a nossa vida, né? Revolução industrial, revolução tecnológica, o mundo ficou muito melhor. Expulsando do planeta diversas enfermidades endêmicas e epidêmicas, a medicina, utilizando-se de equipamentos de última geração, bem como recorrendo a processos cirúrgicos audaciosos, assim também ao auxílio de outras doutrinas da sua área ou não, vem prolongando a existência física e oferecendo melhor qualidade de vida a pacientes portadores de gravíssimos problemas de saúde, antes irreversíveis e dolorosos. É interessante esse parágrafo, porque a gente é muito ingrato. Se a gente for olhar para trás, a gente já teve a cura de várias doenças, tuberculose, lepra, sífilis. Antigamente as pessoas morriam de dor de garganta antes da penicilina. E fora essas que não tiveram a cura, a gente teve avanços significativos que deu mais qualidade de vida, mais sobrevida para as pessoas, doenças que antes matavam, como câncer, AIDS e até o Covid. Hoje a gente já tem muita tecnologia que faz essas pessoas não terem que conviver com as consequências dessas doenças, mas a gente olha e fala, meu Deus, o mundo está muito ruim, o mundo tem muita guerra, muita doença, a gente esquece de ser grato a todas as curas que já vieram. E aí também entra a medicina alternativa, vieram os florais, a homeopatia, o reiki, e todos, a medicina oriental que entrou aqui e está nos faz tão bem. Então, muita coisa já foi feita, mas a gente tende a olhar para o momento atual e pensar, nossa, está muito ruim, mas a gente se esquece que antes era pior ainda. Então, vamos ser gratos por todas as curas que a medicina já trouxe para nós. A engenharia, na multiplicidade de escolas especializadas em inúmeros campos de sua atuação, auxiliada pela arquitetura, tem tornado o mundo melhor, dotado de mais conforto e menos suscetível a tragédias que, infelizmente, ainda se repetem com frequência, minimizando-lhe os efeitos danosos. Aqueles prédios gigantescos lá no Círculo de Fogo, no Japão, na Ásia, todos eles têm tecnologia contra terremoto. A arquitetura, de um modo geral, ela já trabalha a questão do conforto térmico, as cidades estão sendo projetadas para serem mais sustentáveis, para tudo isso, para as pessoas morarem melhor, viverem com mais qualidade de vida e não serem tão suscetíveis aos fenômenos naturais. Os fenômenos naturais sempre existiram. A diferença entre o desastre e o não desastre da natureza é a presença do ser humano no meio do caminho. Mas avalanche de terra, tornado, terremoto, sempre houve na face da Terra. Então, para que a gente possa habitar em todos os espaços do planeta, para que a gente possa ocupar todos os ambientes, muita tecnologia tem sido feita, até mesmo para as pessoas viverem melhor, com mais qualidade de vida e não serem vítimas de tanto sofrimento causados por estarem no meio do caminho, não no momento do fenômeno natural. A agricultura empenhada em produzir alimentos para atender à fome do mundo vem oferecendo recursos preciosos para as culturas sem agrotóxicos, utilizando-se de técnicas sofisticadas a fim de aumentar a produção em tentativas contínuas de proporcionar comida adequada a todos os povos. Embora a tremenda situação que paira sobre algumas centenas de milhões de vidas em penúria. Ainda existe muita fome no mundo, mas antes era pior. Quem não lembra daquela grande fome da Índia, que foi até a revolta causada causada por Gandhi, que as pessoas morrendo de fome. Na Bíblia, a gente tem inúmeros relatos de grandes fomes. Hoje em dia, tem muita gente que passa fome em localidades específicas, mas a nossa agricultura, de um modo geral, dá conta de produzir comida para a humanidade inteira.
A gente produz muita comida, graças a Deus. A gente precisa ser grata, tem que ter esse olhar de gratidão. A telecomunicação tem reduzido as distâncias físicas, facultando maior intercâmbio entre os indivíduos e os povos, ao tempo em que seja mais ampla a compreensão do universo, em face dos satélites que giram em torno da Terra, dando notícias do cosmos e das ocorrências do planeta. Hoje em dia a gente tem internet, a gente consegue fazer chamada de vídeo, antigamente era telefone, antes nem isso, era telégrafo, e antes notícia chegava 3, 4 dias depois, que tinha aqui um mensageiro lá da notícia. Hoje em dia a gente consegue ter comunicação instantânea, e a gente tem o James Webb, esse satélite maravilhoso, que veio substituir o Hubble, que consegue ter imagens do início do universo, consegue fotografar há bilhões de anos-luz atrás, a gente consegue, é uma máquina do tempo. Então, as telecomunicações estão vindo, trazendo muita inovação para a gente, para trazer respostas, para trazer conforto, para trazer alegria, para trazer paz, consolo, para diminuir sofrimento. Quantas pessoas, na época do Covid, as pessoas tinham que estar isoladas dentro de casa, os médicos atendendo por teleconferência. Quantas pessoas, áreas, profissões não foram profundamente alteradas pela telecomunicação, home office, acesso remoto, enfim, a tecnologia veio para facilitar muito a nossa vida, para preservar o nosso tempo, para que a gente possa, no conforto da nossa casa, cuidando da nossa família, a gente possa estar trabalhando, ganhando o nosso dinheiro, estando perto das pessoas que a gente gostaria, mesmo que elas morem longe. Então, só temos que ser gratos pela telecomunicação também. Sempre tem o ônus e o bônus, né? A internet trouxe muita coisa ruim, muita crítica, tem muito conteúdo que denigre a pessoa, mas tem muito conteúdo que edifica também. E a tecnologia sempre é neutra, o que vai definir a tecnologia é o uso que a gente faz dela. E a internet, de um modo geral, é uma ferramenta fantástica, que nos permite coisas incríveis, com pouco tempo. E o tempo é o senhor de todos nós. Na astrologia é o Saturno, é o Cronos, é o grande temido, é aquele que julga. E a internet veio para que a gente possa otimizar muito o nosso tempo. A farmacologia, cooperando com a saúde humana, tem colocado no mercado produtos que diminuem a dor e que prolongam a vida física, que reduzem o sofrimento e proporcionam a recuperação em incontáveis ocorrências de enfermidades. Quantos remédios a gente não tem, alopáticos e homeopáticos, para melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa saúde, para tratar as enfermidades. Eu gosto, para mim, a penicilina foi um marco. Antigamente as pessoas morriam de uma dor de garganta bacteriana, morriam de febre. Hoje em dia, graças a Deus, isso é só um mal corriqueiro. Então, a farmácia tem avançado muito, tem estudado muito as plantas, os óleos essenciais, que trabalham o corpo físico e o corpo emocional, tem estudado muito as plantas, o princípio ativo das plantas, para trazer para nós, através desse reino maravilhoso, magnífico, tudo de bom que a natureza tem para oferecer, através de remédios, para que a gente possa ter uma vida melhor, para que a gente possa viver mais, com mais saúde, com mais qualidade de vida, para que a gente envelheça saudável, para que a gente chegue na idade mais madura, lúcidos, bem dispostos, com energia, e para poder compartilhar nossa experiência com os demais. Os laboratórios pesquisam as novas doenças que surgem ameaçadoras e desconhecidas, graças a cientistas desvelados e amorosos, produzindo vacinas curadoras e preventivas com procedimentos salvadores de bilhões de existências. É só ver aí a força-tarefa que foi feita na época do Covid para trazer a vacina para nós. Aí outra vacina também, a vacina contra a paralisia infantil, a poliomielite. Os laboratórios trabalhando incansavelmente, os cientistas se unindo. Os cientistas não se uniram para criar a bomba atômica? Pois é, eles se unem para trazer vacinas e trazer remédios para a cura das doenças, para que a gente não fique com tanto medo. Olha o pavor que o Covid despertou nas pessoas, todo mundo com medo, as notícias que vinham lá da Itália, de caminhões passando cheio de corpos com cadáveres, pessoas tendo que ficar 2 dias com o cadáver dentro de casa, porque não tinha como recolher os corpos, e aí veio essa força-tarefa toda e trouxe a vacina para nós em tempo recorde. Discussões à parte, muita gente não concorda, mas
trouxe a solução hoje, se a vida voltou ao normal, foi graças ao esforço dos laboratórios e dos cientistas de trazer a vacina para nós. E olha que bom que é poder conviver com as pessoas, sair de casa, abraçar, compartilhar, celebrar a vida, trabalhar e todas as coisas que a gente fazia normalmente, que a gente nunca se deu conta. Multiplicam-se os ramos do conhecimento em favor do ser humano e das suas conquistas, demonstrando que o esforço do bem é compensado pelos resultados felizes que surgem em toda parte. Então, cada um contribuindo à sua forma para fazer do mundo um lugar melhor, para trazer mais conforto, mais alegria, mais sabedoria e para diminuir o sofrimento das outras pessoas. Infelizmente, porém, muitas dessas ciências e tecnologias vêm sendo utilizadas pelos senhores da guerra e da destruição, que se utilizam de armas inteligentes para submeter e destruir cidades e nações infelizes, com seus habitantes, que eles tomam sobre a hegemonia política e militar. Exemplo disso é a bomba atômica. A tecnologia que criou a bomba atômica é a mesma da radioterapia, só muda a finalidade. A internet, que é tão boa para a gente hoje, existem armas psicológicas chamadas psychops, que eles estudam o nosso comportamento e induzem as pessoas aí, comportamento político, como é que as pessoas vão votar, induzem as pessoas a comprar mais. O Brexit na Inglaterra foi utilizada uma arma psicológica na internet para induzir as pessoas a ficarem insatisfeitas e ficarem revoltadas e pedir a saída da Inglaterra do Brexit. Você vê aí a intolerância política, a intolerância religiosa, as pessoas não conseguindo mais conversar, como é que a internet desperta, os algoritmos fazem as pessoas enxergarem só o ponto de vista delas e não estarem abertos a ouvir a opinião do outro. Então, a tecnologia sempre é neutra, mas como nós vamos utilizá-la? Nós somos muito manipulados ainda, mas a gente também tem o nosso livre-arbítrio e com informação e com conhecimento a gente pode se precaver de um monte de coisa que vai nos fazer mal lá na frente. E principalmente, né, essas pessoas que criam as tecnologias têm que ter alicerces sólidos dos valores morais. Quem não viu o filme Oppenheimer, assistam. Ele fala justamente da questão ética e moral, do dilema ético e moral dos produtores da bomba atômica. É um filme maravilhoso, foi indicado ao Oscar, ganhou um monte de Oscar, é um filme muito bom. E logo no início já fala que o cara, ele foi humilhado pelo professor e ele pegou e envenenou a maçã e depois ele se arrependeu. Então, esses conflitos éticos que as pessoas passam, o problema não é a tecnologia, somos nós ainda que somos muito imperfeitos e como que a gente precisa se elevar moralmente, por isso é importante a gente ter, enquanto a gente não é capaz de fazer isso sozinho, estudar esses textos sagrados, seja de qual religião que for, para que a gente possa estar aperfeiçoando em nós e fortalecendo esses valores morais, para que quando a gente passar por situações de conflito, a gente seja sempre pautado no amor a Deus, e para aqueles que não acreditam em Deus, que seja sempre pautado na vida, respeitar todas as formas de vida acima de todas as coisas. Os depósitos de armas nucleares e biológicas crescem assustadoramente em diversos países, que se preparam para defender-se uns dos outros ou para atacar mutuamente, investindo bilhões de dólares que poderiam acabar com a fome, a desnutrição, diversas enfermidades mutiladoras e destrutivas, fomentando a felicidade e mantendo a paz entre os povos assustados e temerosos. Aqui no nosso momento evolutivo hoje, o conceito de paz é uma paz armada, uma paz, eu vou intimidar e ameaçar o meu oponente para ele ter medo de mim, que eu não vou destruir o território dele, e aí ele não vai fazer guerra contra mim. Que loucura que é isso de intimidar as pessoas. Só usa a guerra, só usa as armas, a intimidação que não sabe resolver pelo diálogo. Mas as pessoas não estão muito interessadas, os donos do poder, né, não estão muito interessados no diálogo, na cooperação, eles estão mais preocupados no poderio, em como eles podem dominar e como as outras nações podem ser úteis para elas. No auge da colonização, do período, período colonial, a Inglaterra era dona de 2/3 dos territórios. O ambiente africano, o continente africano, ele é tão... tem muitos países lá que tem PIB, inclusive, maior do que o Brasil,
mas a gente vê tanta notícia ruim de lá, porque eles pegaram, os europeus entraram lá e dividiram as terras com uma régua e colocaram tribos rivais convivendo no mesmo território. Então tem muita guerra. A gente acha que a guerra que está acontecendo é só a guerra da Ucrânia, é só a guerra lá no Oriente Médio, não, o ambiente africano tem vários países que estão em guerra. São várias guerras que estão acontecendo simultaneamente no país, no mundo, nesse exato momento. A gente aqui não dá muita importância para elas. Países como os Estados Unidos, por exemplo, que tem uma indústria bélica muito forte, fomentam a guerra nesses países porque eles precisam de mercado consumidor para suas armas. Então, eles vão lá e financiam grupos terroristas, eles instigam a guerra e a violência, a incompreensão e a intolerância para poder ter lucro, para poder vender suas armas. Então, é uma loucura o que está acontecendo hoje no planeta. Mas aí a gente fica preocupado. O mundo está uma zona, o mundo está uma loucura, como é que eu posso fazer para ajudar o mundo? Como? Melhor a si mesmo. Porque se o mundo está complicado do jeito que está, nós somos parte integrante do mundo e a gente contribui com a nossa intolerância, com a nossa parcela de intolerância, com a nossa parcela de preconceito, com a nossa parcela de falta de paciência, de falta de amor ao próximo, de falta de caridade. A gente também contribui um pouquinho para o mundo, tá essa loucura que está. Há muito sofrimento coletivo no mundo, esperando compaixão e socorro. Existem muitas soluções especializadas para as transformações sociais e políticas na Terra, que vêm sendo tratadas por especialistas de diferentes ramos do conhecimento. Graças a Deus, tem muita gente boa no mundo procurando soluções para os problemas. E aí tem uma coisa, né? A gente vê muito problema acontecendo, mas qual é a única forma de resolver o problema? Quando eles aparecem, se a gente não sabe que existe o problema, a gente não tem como resolvê-lo. E a partir do momento que os problemas surgem, as pessoas começam a se mobilizar para resolver o problema, para trazer soluções. Mas nenhuma solução que tem impacto coletivo de grande alcance vai ser tomada de uma hora para outra. Por exemplo, medidas na educação. A gente só começa a perceber as consequências das políticas educacionais numa geração seguinte, 10 anos depois. Mas tem que ser feito, algo tem que ser feito. Sempre. E as pessoas estão fazendo, graças a Deus. Tem muita gente louca no mundo, muita gente desequilibrada, insensata, mas tem muita gente boa, muita gente lúcida, muita gente comprometida com o bem, como nós podemos fazer do mundo um lugar melhor para nós e para os outros, e para as futuras gerações. São travadas muitas batalhas nos organismos internacionais em favor da paz, da união entre os povos, de políticas mais justas em favor dos pobres e desafortunados, de ajuda às nações infelizes. E aí eu sou cria da ONU, eu sou apaixonada por educação ambiental. Isso é até esses vídeos aqui é um ato de educação ambiental que eu faço, é trazer o diálogo, trazer a cooperação, é aquele negócio, não é só porque um lado está certo, necessariamente o outro lado está errado, a gente sempre buscar ouvir, compreender as outras pessoas, negociar os conflitos de forma pacífica, enfim, amor da minha vida é educação ambiental. E tem a ONU, eu sou cria da ONU, educação ambiental é cria da ONU. E você vê as metas do milênio da ONU, trabalhando em áreas específicas, falando como cada um pode contribuir no nível local para ter um impacto global. Tem muita coisa sendo feita. É porque a gente olha para o macro, a gente olha muito para o que a gente é bombardeado de informação pela mídia, pela internet. Mas quando a gente olha o que está ao nosso alcance para poder fazer, para transformar o mundo, tem muita coisa que a gente pode fazer. Depois, quem nunca viu as metas da ONU, pesquisa lá, metas do milênio, são divididas em áreas, e como cada ação ela reverbera em uma área. Enquanto isso ocorre, não, Joana de Ângeles, esse livro aqui é porrada do início ao fim, tá? Ela não passa pano na cabeça da gente, não. Enquanto isso ocorre, amplia-se a degradação moral em toda parte. Nos altos escalões governamentais de quase todos os países, nos grupos sociais, dos indivíduos, ameaçando a cultura, a ética e a harmonia pessoal e geral. Vou pegar um exemplo do Brasil. O Brasil está corrompido nos 3 poderes em todos os níveis, federal, estadual, municipal. A corrupção é o maior mal da humanidade, de acordo com a ONU. Todos os países têm corrupção. A degradação cultural, a gente vê aí essas músicas, é a expressão das pessoas, mas tem muita música que eleva, e as música que degrada o ser humano, que instiga a violência, instiga o suicídio, a dor, a tristeza, o sofrimento. Você vê os programas quase
pouco educativos e muito mais de entretenimento, as pessoas abrindo mão da própria vida, deixando de dormir, de comer, de trabalhar, para ficar tomando conta de o que pessoas estão fazendo. A política do cancelamento na internet, você vê as pessoas perdendo horas e horas do seu dia assistindo vídeos de 30 segundos, e aí já se acham especialistas em qualquer área. A degradação cultural, eu acho que a gente está assim, a música, se não me engano era Sócrates ou Platão, acho que era Platão que falava, que conhece o o grau de satisfação de um povo de acordo com as músicas que escutam, e olha a letra dessas músicas que a gente escuta hoje. Um exemplo bobo, não vou nem pegar essas letras, assim, existe uma polêmica muito grande com o funk, que deprecia, mas tem funk bonitinho também. Tem funk que é só para dançar, que tem uma letrinha. Mas, por exemplo, as pessoas virar hit, aquela música Caneta Azul, que não tem letra nenhuma, que não traz conteúdo nenhum, é simplesmente entretenimento, puro entretenimento, besteira, besteira, besteira. Então, o grau, a gente importando cultura de outros países e deixando a nossa cultura morrer, uma das políticas mais importantes que a ONU tem é não deixar que as línguas nativas morram, porque algumas línguas, como o inglês, estão dominando o mundo e os povos estão sendo colonizados e a primeira coisa que eles perdem é a sua língua materna. Então, essa hegemonia cultural, e vem muita coisa boa, mas vem muita coisa ruim também. Esse o jeito americano, American Way, esse jeito americano de ser competitivo, que as pessoas têm que ganhar a qualquer custo, isso vem importado na nossa cultura também, esse materialismo exagerado, dinheiro está acima de tudo. Então, por exemplo, eu sou mineira, aqui em Minas a gente tem muito da nossa mineridade, que é o quê? Hospitalidade, religiosidade, boa comida. Aí vem essa cultura de fora, no materialismo exagerado, bate de frente com a nossa mineridade, bate de frente com a nossa religiosidade. Então, está tendo uma degradação cultural e está tendo uma uniformização cultural. Tem um documentário da Brasil Paralelo, depois vocês assistam, chama Sétima Arte, que fala como as músicas elas estão iguais, até do tom de voz, à letra, ao ritmo. Mais de 50% das músicas são feitas por 10 compositores, que é aquilo que vende, e é uma coisa muito consumida, não traz a identidade do artista, mas traz o que é comercial, o que vai vender. Então, tá esse período de degradação moral. Assistam a Sétima Arte do Brasil Paralelo, documentário fantástico, que vocês vão ter noção do tanto que o nosso padrão cultural decresceu. É claro que a arte é uma manifestação das pessoas, mas então a gente tem que elevar as pessoas para que elevar a cultura. A gente não pode se acostumar com pouco. A gente tem que procurar falar assim, o que eles estão dando notícia, qual que é a realidade deles, por que isso dali traz para nós a sensação de degradação moral. Então, vamos transformar a sociedade. Você vê as pessoas acharem normal passar perto uma na outra, competir uma com a outra. E eu não estou falando só em relação a dinheiro, não. Você vê que no Brasil o casamento, a instituição casamento, os relacionamentos, as pessoas acharem mais normal traírem, mentirem, enganar. Por exemplo, uma pessoa, o político, ele não se torna corrupto quando ele vai para lá. Ele começa a cometer faltas pequenas na sua vida pessoal e quando tem acesso e oportunidade a cometer uma falta grande, ele vai lá e comete um erro grande, mas as pessoas são corrompidas na vida pessoal. Elas traem, elas enganam, elas mentem, tudo para ter o prazer pessoal, para ter aquele prazer momentâneo, é um egoísmo sem fim. Então, a degradação moral está num nível assim, exagerado. E Joana puxa aqui nossa orelha. Acaba ameaçando a harmonia, né? Quantos casais não separam por causa de traição? E às vezes é desnecessário. Quantas pessoas não perdem a família, metade do patrimônio e a pessoa que ama por causa de uma traição. Às vezes perde o contato com os filhos, deixa de ver os filhos. E por quê? Porque a nossa sociedade hoje valoriza o sexo de uma forma exagerada, é uma paixão que a gente tem pelos nossos instintos. Que a pessoa que tem muitos... que faz muito sexo, que tem muitos parceiros, isso sim é valorizado.
a pessoa tem que tem que ser desejada, o sexo virou uma coisa é maravilhoso, tá? Não estou falando que não é, mas é visto de uma forma exagerada, como se as pessoas abrissem mão de tudo, o mundo pode acabar para a pessoa por estar fazendo sexo. Às vezes ela destrói a vida inteira em troca de paixões mudanas e momentâneas. E às vezes o sexo nem é bom. Às vezes a pessoa perde a família, perde o patrimônio, perde o convívio com os filhos, perde a pessoa que ama por causa de instantes de prazer e o sexo nem é bom. Porque, aí a opinião pessoal minha, o gostoso do sexo não é o ato do sexo em si, mas a intimidade das pessoas estarem ali trocando e um saber o que desperta o máximo de prazer no outro, e não o ato sexual daquele movimento repetitivo. A intimidade faz do sexo mais gostoso, mas as pessoas valorizam muito o ato sexual. Na verdade, elas querem se sentir desejadas, querem se sentir poderosas através do sexo e nem se dão conta do que elas colocam em risco. Então, assim, é degradação na música, é degradação na cultura, é degradação na literatura, nas novelas, nos filmes. Novelas, gente, não vou nem falar. Eu assisti muita novela, mas está tentando importar uma cultura que não é nossa, que tudo é muito permissivo, tudo é muito aceito. Podia estar usando aquele momento para passar coisas edificantes, aí passa uma vida que não existe, uma vida perfeita, relações das pessoas se destruindo, sempre tem o vilão que faz muita coisa ruim, e as pessoas começam a achar que aquilo é normal. Então, estamos num período muito grande de degradação cultural. A dor cavalga o corcel do desespero, em disparada inestancável, em face da drogadição. Nossa, gente, drogas no mundo inteiro, destrói famílias. O processo da droga são guerrilheiros, são pessoas armadas, leva violência, tem guerra entre as facções. Aí, filhos, pessoas honestas, pessoas de bem, começam a usar droga, começam a se corromper, começam a perder o amor próprio, começam a se submeter a um monte de coisa que não precisa para conseguir a droga. Teve um dia que eu vi um vídeo do WhatsApp de uma menina médica nas ruas se prostituindo para poder comprar crack. Então a pessoa vai perdendo tudo que ela tem, perde a dignidade. E essa apologia às drogas, não, fumar maconha é legal, fumar maconha é bacana, é bonito. Caramba! Um psiquiatra me falou que essas drogas de hoje, antigamente, anos 70, era tudo natural. O psiquiatra me falou que essa maconha que o pessoal vende hoje, eles misturam pedra de crack para deixar as pessoas viciadas. Não tem nada de legal nisso. Corcel do desespero em disparada, inestancável em face da drogadição nas diferentes classes da sociedade. E não tem essa que é só pobre que usa droga, que fica viciado. Não é pobre, é rico, é homem, é mulher, é velho, é novo. Não, a única coisa que tem em comum é uma falta de perspectiva para achar que as drogas vão resolver seus problemas, ao invés de enfrentá-los de frente. Os problemas servem para nos fazer crescer. A gente cresce procurando a solução. E ao invés de buscar a solução, as pessoas fogem delas mesmas, fogem dos problemas, achando que isso vai resolver o problema. Na verdade, cria um outro muito maior. Do sexo em transtorno, esse exagero do sexo, do alcoolismo exagerado, as pessoas acham lindo, vou beber todo, vou ficar chapado. As pessoas bebem para passar mal. Não faz sentido. As pessoas, se elas pelo menos bebessem para passar bem, para ficar mais feliz, mais alegre, mas não, elas bebem para passar mal, para vomitar. Elas pegam o carro, dirigem embriagado, colocam a vida delas em risco, de outras pessoas em risco, perde por instantes de prazer, elas colocam muita coisa valiosa em risco. Do tabagismo perverso, o cigarro, ele é, ele é ruim do início ao fim, ele só dá lucro para as empresas do cigarro. Ele foi produzido para poder viciar e matar as pessoas aos poucos, porque no começo ele matava muito rápido, então ele estava perdendo o mercado consumidor. Então ele foi feito para viciar muito rápido e para matar as pessoas aos poucos. E no processo da produção do cigarro, é meio que trabalho escravo, porque a folha do tabaco ela é plantada, e aí eles pagam muito pouco, é quase que um trabalho escravo. E aí os pais, para poder garantir a produção, eles tiram os filhos da escola e colocam os filhos para trabalhar. Então, o único que lucra com a indústria do cigarro
é a indústria do cigarro. O consumidor final tem prejuízo para a saúde, mata, para a espiritualidade. O cigarro, o tabagismo é considerado um suicídio inconsciente. São horas ali que a gente está perdendo tempo, perdendo a nossa saúde, a gente paga caro para morrer. Quem produz perde a saúde, porque é muito agrotóxico também, então tem muito caso de câncer, tem trabalho infantil, e as farmácias, a indústria farmacêutica que vende remédios para parar de fumar também ganha muito dinheiro. Mas, de um modo geral, é uma relação perde-perde para todo mundo, exceto para quem produziu essa praga. Dos comportamentos morais extravagantes e perniciosos. Preciso nem falar nada disso, né? Pessoas, é orgulho exagerado, é a pessoa chegando, dando carteirada, é fazendo aquele monte de plástica, é a pessoa querendo seduzir a qualquer custo, ela querendo se sentir melhor, maior do que os outros. Embora as maravilhosas conquistas externas da cultura, da civilização e do conhecimento tenham escasseado as aquisições internas dos indivíduos em favor da iluminação pessoal, a gente tem ficado preguiçoso. Freud já falava que quanto mais a tecnologia trazia conforto para os homens, mais infelizes eles estavam ficando. A quantidade de gente com depressão, a quantidade de gente insatisfeita, a quantidade de gente com doenças mentais. Então, apesar da humanidade ter feito progressos significativos para trazer mais bem-estar, comodidade, qualidade de vida para nós, mais infeliz a humanidade está ficando. E por quê? É isso que a gente tem que se questionar. Por que a gente está ficando mais infeliz? Porque a gente parou de buscar a nossa própria verdade, a gente parou de olhar para si mesmo e começa a ter só as referências externas, só quer ter mais, e a pessoa esquece de ser, de procurar ser o melhor ser humano que ela pode ser, de ser grata a tudo que tem, de construir relações felizes, de procurar ter uma saúde boa, perfeita, de procurar construir uma relação financeira com o dinheiro de forma honesta, sadia, onde a gente não se sinta escravo do dinheiro e o que a gente tem não nos define, mas que a gente use o dinheiro para que a gente tenha mais qualidade de vida, para que a gente possa viver melhor e poder conquistar ter as nossas conquistas, poder ter uma vida digna, justa e também realizar os nossos sonhos. Então, os valores estão invertidos. É aquela velha frase, eu adoro ela. Os homens trabalham para ficar mais ricas, as mulheres trabalham para ficar mais. Fazem de tudo para ficar mais gostosas. Os homens fazem de tudo para ficar mais ricos, para pegar as mais gostosas. As mulheres querem ficar mais gostosas para pegar os homens mais ricos. E o amor, aonde que fica nessa história? Aí acaba o dinheiro, acaba o relacionamento, né? As pessoas não têm motivo delas estarem juntas, é muito pouco. Na grande noite moral que se abate sobre o mundo terrestre, há deficiência de luz interior, o que proporciona comportamentos inconsequentes e desvairados, a tudo ameaçando e a quase tudo destruindo. As pessoas não conhecem mais a sua luz, elas não reconhecem mais a bondade dentro de si. Jesus já falava: deixe brilhar a vossa luz. O ser humano, embora vinculado a alguma denominação religiosa por conveniência, por hábito, por formalismo, desligou-se da religiosidade, da reflexão em torno de si mesmo e da vida, preferindo as manifestações externas dos cultos em detrimento da renovação pessoal, sem ruído nem fantasia. A gente reconhecer que nós somos falhos, imperfeitos, e não é porque a gente vai na igreja, não é porque a gente vai na fraternidade, no templo, não é porque a gente estuda que faz a gente seres especiais, que merecem todos nós sermos canonizados e diretos para o céu. A espiritualidade é o conhecimento colocado em prática na nossa vida. Como é que o fato de sermos religiosos faz a gente valorizar a vida, todas as formas de vida com mais veemência, faz a gente ser mais indulgente com o erro dos outros, faz a gente ser melhor para todo mundo, fazer o bem sem olhar quem, inclusive a quem nos faz mal. Como é que o fato da gente ter uma religião está trazendo para a nossa vida conquistas morais que nos tornem pessoas melhores, faz a gente mais resignado, tenha mais confiança em Deus. Quantas pessoas vão na igreja, vão na fraternidade, vão no templo toda semana, mas no primeiro momento que Deus não dá aquilo que quer, o passo para o desafio, a pessoa questiona a sua fé em Deus e a personalidade quer saber mais do que é melhor para nós do que Deus.
Então, religiosidade é conhecimento colocado em prática na vida, no nosso trabalho, como a gente pode servir, ser útil para o próximo, como a gente pode usar isso para se melhorar internamente, para se tornar mais iluminado, para ser menos apegado às coisas materiais, embora, quando eu falo menos apegado às coisas materiais, não significa desprezar o dinheiro, porque a gente está na Terra e a gente precisa do dinheiro para ter uma vida melhor, mas não ser escravo do dinheiro, para que as coisas que a gente tenha só acrescente, para que a gente possa fazer o bem para nós e para os outros, e não para que a gente ache que nós somos aquilo que a gente tem, a roupa que a gente veste, a profissão que a gente tem, o círculo social que a gente frequenta, a profissão, o saldo da conta bancária. Nós não somos aquilo que nós temos. A gente usa aquilo que nós temos para nos transformar em seres melhores, pessoas melhores, para que a gente possa espiritualizar e ser melhor para nós e para os outros em todos os momentos. Muita falta faz à humanidade o conhecimento real das palavras de Jesus. Pois é, o exemplo de Jesus eu vejo assim muito, eu não vou entrar em detalhes de religião, às vezes esses fanqueiros falando de Deus, aí vem as pessoas criticando, quem é você para falar de Jesus, quem é você para falar de... Passa longe, ser pecador, Jesus veio para os pecadores, ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. A gente fala que se Jesus estivesse vivo hoje, ele não iria pôr pé em igreja nenhuma, ele iria estar nos presídios, ele iria estar na Cracolândia, ele iria estar entre os fanqueiros, tentando despertar essas pessoas para o amor através do amor. Nas igrejas é cheio de gente muito vaidosa, que acha que só porque está lá é melhor do que os outros. Na verdade, quando a gente tem conhecimento da palavra de Deus, a gente é mais endividado, porque a gente tem a obrigação de colocar o nosso conhecimento em prática na nossa vida. É na hora que a gente recebe uma fechada no trânsito, a gente não ser grosseiro com a pessoa que nos fechou. É na hora que a gente está com pressa, a gente não sair costurando e levar desarmonia para a vida da outra pessoa, levar caos. Então, voltando aqui, muita falta faz à humanidade o conhecimento real das palavras de Jesus. Perdoai a quem nos ofendeu, perdoe-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Aquele que não quer ser julgado, que não julgue. Eu não julgo, mulher, vai, não repita mais seus erros. Quantos de nós somos os primeiros a julgar, se não falando, mentalmente, criticando, procurando defeito. Seus incomparáveis exemplos de amor e de solidariedade, maior aprofundamento em torno das suas estadas entre as criaturas terrestres, a gente ainda tem muito que aprender com Jesus. Muito, 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 muito. Eu acho assim, a crítica, vamos ver o ambiente da internet, né? Muita crítica. As pessoas às vezes assistem 1 hora e meia de vídeo para poder falar mal do outro, para poder falar que não gostou. A crítica ainda é muito forte, está faltando Jesus na vida das pessoas. Mas não é falar, em nome de Jesus tem poder, não. É ser mais amoroso, se julgar menos, criticar menos, parar de rogar praga usando o nome de Deus, tá? É um dos 10 mandamentos, não usar o nome de Deus em vão. Às vezes a pessoa faz algo que a gente não gosta, fala assim, Deus vai te castigar, vai te devolver tudo em triplo, em quádruplo. Tudo bem, pode até usar o nome de Deus, mas assuma as consequências. Fazer isso usando o nome de Deus é rogar praga. Quem cobra da gente não é Deus, é a nossa consciência. Deus é pura bondade, é puro amor, é pura misericórdia, é compaixão. E se a gente tem que reparar alguma coisa com a lei divina, ele ainda atenua a nossa pena para que a gente não sofra tanto. Seus incomparáveis exemplos de amor e de solidariedade, maior aprofundamento em torno da sua estadia entre as criaturas humanas. Tornado mito por algumas doutrinas de fé religiosa, parecendo inalcançável pelas pessoas que o contemplam à distância, sem possibilidade de contactá-lo. Pois é, Jesus nasceu entre os homens, viveu entre os homens para falar que é possível ter uma vida reta e justa e se iluminar mesmo sendo humano, mesmo nesse ambiente tão caótico, onde impera ainda o desequilíbrio, a desarmonia e a ignorância do bem nas pessoas. Ele veio aqui para nos mostrar que é possível viver com amor, ele veio nos ensinar o caminho, não é para colocar ele do alto de um pedestal e falar, nunca vou conseguir alcançá-lo. Tá certo que a gente não está longe de conseguir ter toda a grandeza que ele tem, mas a gente pelo menos tem que tentar seguir os exemplos dele, perdoando sempre que possível, não criticando, não julgando, amando o ser humano, o sentido de amor ao próximo, que são as palavras de Jesus na Bíblia, a doutrina espírita kardecista fala como caridade. E esse conceito de caridade ele traz como indulgência com os erros dos outros, benevolência para com todos, que é ser bom para com todos, e perdão das ofensas. E eu ainda coloco uma outra coisa, pessoal, minha, é amar todas as formas de vida, amar toda a obra de Deus, e protegê-la e preservá-la.
que hoje em dia a gente vive como gafanhotos, só quer explorar os recursos naturais e as outras pessoas em benefício próprio. É, tornado Deus por outras tantas, todas as suas realizações perdem o significado. Gente, quando a gente coloca Jesus como Deus, a gente coloca ele como inalcançável, a gente nunca vai poder ser como ele, aí a gente não segue o exemplo dele, a gente se acomoda com as nossas atitudes mesquinhas, egoístas e muito, muito, muito humanas. A gente tem que olhar o lado divino dele, se inspirar no exemplo que ele deu e tentar nos tornar divindades à medida do possível, tentar trazer luz, tentar trazer. Ai, tem a palavra certa. Tentar, tentar sublimar as nossas energias, mas nos iluminar, trazer luz para a nossa vida, trazer luz, que a gente seja luz para os outros. Em face, tornado Deus por outras tantas, todas as suas realizações perdem o significado, em face da ausência de qualquer conteúdo humano, seja na convivência com amigos, no sofrimento experimentado ou nos testemunhos vivenciados. Neste momento de graves conjunturas, porém, vale a tentativa de uma releitura de seus ditos e dos seus feitos, conforme nos apresenta a doutrina espírita, desmistificando o evangelho e colocando-o ao alcance da razão e do sentimento de todos que o desejem conhecer realmente. É para aplicar o evangelho no dia a dia, é para a gente viver o evangelho, para que a gente possa se tornar melhor a partir dos ensinamentos de Jesus e do ensino que ele deu. Jesus era simples, seus rituais não tinham muita extravagância, era reunir com as pessoas e contar histórias, era a coisa mais simples, mais acessível do mundo. Teve um período que a Bíblia, a missa era rezada em latim, era dificultado para todo mundo ter acesso ao conhecimento. Hoje, graças a Deus, a gente tem acesso ao conhecimento de Jesus, inclusive em várias línguas, inclusive nos evangelhos originais que foram descobertos lá na biblioteca de Nag Hammadi. Então, é a gente usar esse conhecimento a nosso favor para que a gente se melhore e aplique o evangelho no dia a dia, para que seja uma coisa simples e acessível à medida que a gente dá conta. Esse trabalho contribuirá eficazmente para a transformação pessoal de todo aquele que o leia e medite, está falando do livro, facultando-lhe a iluminação interior. São todas conquistas de pouca valia aquelas que não conseguirem tornar espiritualmente melhor o indivíduo. De nada adianta o conhecimento que a gente não coloca em prática. Enriquecendo-o de paz e de alegria de viver, desalgemando-o dos vícios e arrebatando-lhe as tenazes das dissipações morais. Então, para a gente colocar em prática tudo que a gente aprende. A gente estuda não é para ensinar para os outros, é para a gente colocar na nossa vida. E quem sabe, com o nosso exemplo, a gente transformar a vida de outras pessoas. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus é muito bom e muito justo. Às vezes a gente passa por provações, mas é porque a gente tem algumas coisas a resgatar, ou algum exemplo para dar para as pessoas, não porque Deus é ruim, é mau, é injusto. E aí é ter confiança em Deus e resignação, né? E procurar ser melhor mesmo nos momentos difíceis, mas especialmente nos maus momentos, que a gente esquece de ser grata a Deus por toda a bondade, a gente esquece de ser grata a Deus por estar vivo, por Ele ter nos criado, pelo ar que a gente respira, por não dar pulmões automáticos, a gente nem tem que se preocupar com o ato de respirar, o ato de comer. O único trabalho que a gente tem para ter um corpo nutrido é mastigar a comida, depois disso tudo é automático, para ter esse corpo perfeito, para ter uma mente lúcida, sã, inteligente, para ser capaz de tanta coisa, a gente tem que aprender a ser mais grato a Deus. Esse trabalho contribuirá eficazmente para a transformação pessoal de todo aquele que o leia e medite, facultando-lhe a iluminação interior. São todas conquistas de pouca valia aquelas que não conseguirem tornar espiritualmente melhor o indivíduo, enriquecendo-o de paz e de alegria de viver, desalgemando-o dos vícios e arrebatando-lhe as tenazes das dissipações morais. Haverá maior felicidade na Terra, com certeza, quando as aquisições da inteligência se fizerem acompanhadas pelo desenvolvimento dos valores éticos morais dos seus habitantes, que estarão no limiar da conquista da sabedoria real. A questão da bomba atômica. Nessa ocasião, a preocupação com o bem de todos assomará nas mentes e nos corações que se reunirão para servir e edificar, construindo o reino de Deus no mundo, então regenerado e feliz. Reunimos 30 estudos de diferentes temas na presente obra,
objetivando contribuir com aqueles que nos derem a honra de lê-los e meditá-los, a fim de que logrem a iluminação interior, superando os impedimentos habituais e a indiferença quase geral. Não temos a pretensão de acreditar que sejam propostas originais e libertadoras, mesmo porque tudo vem da proposta de Jesus, mas experimentamos a alegria de poder oferecê-las como resultado de prolongadas meditações e vivências em torno da palavra de Jesus, à luz da psicologia profunda e da medicina contemporânea, e que nos fizeram muito bem. Salvador, 1º de janeiro de 2006, Joana de Ângeles. É isso, gente. Deixa o que vocês acharam nos comentários, curtem, comentem, compartilhem com quem vocês acham que vai precisar. A partir de agora, eu vou fazer um estudo de todas as lições desse livro, Iluminação Interior. Joana não passa a mão na nossa cabeça, só pela introdução aqui já deu para ver que é porrada atrás de porrada, mas eu acho que é extremamente necessário a gente refletir sobre essas coisas. A gente fala que os valores morais estão todos invertidos, mas qual é a nossa contribuição os valores morais estarem invertidos? A gente faz parte dos problemas ou da solução do mundo? Eu já fiz muito parte do problema, hoje eu quero fazer parte da solução. Por isso eu estou estudando, estou procurando me melhorar e procurando compartilhar com as pessoas. Mas deixe os seus comentários aqui também, é muito importante. Aqui é o processo de conhecimento, a gente ensina, a gente aprende, e quanto mais a gente passa o que a gente conhece para o outro, mais a gente assimila internamente o nosso conhecimento. Então é isso, um beijo, grande abraço, fiquem com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.